Você olha para aquelas frases dos estoicos e acha lindo. Fica inspirado, mas tem uma grande dificuldade de colocar aquilo em prática. E aí você acaba que lá em algum lugar no teu coração, na tua mente, você olha para aquilo e fala, pô, isso é frio. Isso aqui vai me afastar das pessoas que eu gosto. Vai me afastar dos meus prazeres. Isso é desafio para muita gente. Só que é exatamente aí onde você precisa trabalhar as tuas ideias para que você entenda melhor o que o estoicismo trouxe para você. Estoicismo é sobre afeto, é sobre amor próprio, autocuidado e até mesmo autoajuda. Meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo Sobre Afeto. Falando em autoajuda, eu gosto de trazer sempre uma metáfora que é muito valiosa para mim. Acredito que você já viajou de avião e todo mundo que já viajou de avião em algum momento viu ali o comissário de bordo explicando como é que funcionava o processo da máscara. Coloque a máscara primeiramente em você para você auxiliar outras pessoas, crianças ou idosos. Então, primeiro você coloca a máscara em você e aí depois você vai imediatamente ajudar o outro. E autoajuda, autocuidado, amor próprio está relacionado exatamente com isso. Por mais próprio que ele seja, ele não nos pertence. É uma reflexão muito importante para a gente entender que quando eu me cuido, eu cuido também de quem depende de mim para ser cuidado, como filhos, parentes, e a gente precisa estar bem para cuidar. Muita coisa que os estoicos eles trazem para a gente são coisas relativamente simples, que parece que todo mundo sabe, mas engraçado, ninguém faz. E isso aí torna a coisa muito mais desafiadora. E por que o desafio é tão grande? Para isso, eu vou precisar falar sobre algumas outras coisas, como ética. A ética é das coisas mais valiosas para um estoico. Você precisa entender sobre esse conhecimento para que você entenda melhor como os teus sentimentos que vêm antes vão trabalhar no momento que você se confrontar com a tua razão e a tua emoção. Então a gente precisa entender isso. Isso para os gregos antigos, anteriores até mesmo aos estoicos, como Platão, Sócrates, Aristóteles, esses caras que vieram muito antes mesmo desses outros aqui que eu citei, isso está na gênese do povo grego, o senso de excelência, de ser a sua melhor versão sempre. Então a ética tem muito a ver com isso. Toda vez que a gente vai falar sobre filosofia, a gente sempre fala sobre ética, o que é certo. E a ética, para mim, uma interpretação muito simplificada, para ficar mais fácil, ficar melhor, para eu poder falar para vocês, é que a ética é como se ela fosse um caminho, um fio condutor que te conduz de fato, que te educa a seguir uma jornada. E quando você vai colocando esse trem, esse trilho e vai seguindo, é como se ela fosse um vagão principal que vai carregando outras virtudes. As virtudes, elas estão conectadas, conjunto de vagões que vão seguindo. Então você vai colocando aqui, eu vou elencar inclusive as 4 principais virtudes dos estoicos, as 4 virtudes cardeais. Vamos começar pela prudência, que também pode ser chamada de paciência. Eu vou trazer para vocês uma frase que vocês já devem ter ouvido, eu acho que ela é atribuída a São Francisco de Assis, e ela fala da seguinte forma, ela conecta inclusive essas virtudes. Paciência, para que você entenda as coisas como elas são. Coragem, para você poder mudar aquilo que você pode. Sabedoria, para que você consiga distingui-las. Esse pequeno texto, ele explica de forma muito sutil como as virtudes cardeais, estas que são tão valiosas para os estoicos e para a filosofia cristã, inclusive, como elas atuam. Então, a paciência e a prudência é para você compreender que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Elas acontecem independente da sua vontade. Coragem para você modificar, para você mudar aquilo que você pode. E coragem, essa palavra tão bonita, ela significa ação do coração. Ela vem do latim, onde cor é coração e aticum, agem, é ação. Então, coragem é a ação do coração. Então, você precisa ter uma ação do coração, você precisa ter uma relação do teu sentir com o teu agir,
para você poder fazer aquilo que você pode fazer. Então, muitas vezes a gente confunde coragem com valentia, mas coragem é ação do coração, é você colocar a sua força maior, a sua energia, o seu sangue vibrante para você poder fazer alguma coisa que é necessário ser feito e você fazer aquilo que você pode fazer e que você pode mudar. Então compreendam, isso é muito importante. Paciência para aceitar as coisas como são, coragem para mudar quando necessário. E aí, o trecho final da frase, ele é lindo em dizer que a gente precisa julgar isso. Como a gente julga isso, né? Como que está a sabedoria dentro dessa história? Então a frase diz, sabedoria para você distingui-las. Básico. Ou seja, você no seu julgamento, no seu equilíbrio, você precisa entender a razão, a emoção, entender como a vida é, o que você pode fazer, e aí você vai julgar se você vai fazer ou não. E aí você precisa ter esse julgamento de sabedoria. Sabedoria é você equilibrar essa consciência dos fatos e poder fazer aquilo que você precisa fazer, que só você pode fazer por você mesmo. E, inclusive, julgamento, ele nos pressupõe uma ideia de justiça, né? Então, justiça é a última dessas virtudes cardeais dos estoicos, que ela é o conjunto dessas coisas todas que aconteceram, veio do 1, 2, 3 e o 4 é a justiça, onde justiça é as coisas como elas são. Então, essa ideia de justiça para o estoico, ela é incrível, porque ele não se nega às coisas que acontecem, elas acontecem, sejam boas ou ruins, e ele vai construir resiliência, força moral, virtude para compreender o que ele pode fazer ou não fazer e aceitar como aquilo está acontecendo. Inclusive, a ideia de justiça é uma ideia da natureza, de que as coisas acontecem nos seus devidos lugares dentro da nossa vida. Então, aquilo que acontece, seja bom ou ruim, vai acontecer de qualquer jeito. O estoicismo, inclusive, ele traz as nossas grandes referências no nome de Sêneca, Epicteto e de Marco Aurélio, que eram três caras que ocupavam posições sociais completamente distintas, onde Sêneca, ele era um cara de uma família abastada, ele foi um político reconhecido e ele foi um grande líder. Epicteto era escravo e se tornou conselheiro de seus senhores. Marco Aurélio era simplesmente um dos maiores imperadores que existiram na humanidade. Então esses caras, eles olhavam para a vida por essa perspectiva, pelas 4 virtudes cardeais. Isso é importante que a gente entenda. E agora que eu falei um pouquinho sobre ética, a gente precisa entender essa questão de que ética é a coisa certa a ser feita. Todo mundo tem uma ideia básica sobre isso. Então, qual é o nosso maior desafio nessa sociedade? A gente não quer necessariamente fazer as coisas certas. A gente quer fazer aquilo que a gente gosta. E a gente pode ter desejo, mas não quer dizer que todos os desejos precisam ser saciados. Então, desejo e necessidade são coisas diferentes. Por exemplo, necessidade é que eu tenha refeições, alimento. Desejo é eu comer lasanha, ou pizza, ou hambúrguer. Estou colocando aqui coisas saborosas para a gente entender que é normal que a gente tenha maior apetite para essas coisas que estão ricas em sabor. Mas a gente sabe que precisa se alimentar. E o quanto a gente conseguir equilibrar nessa situação de necessidade e desejo é o ideal para a nossa vida. O problema é que a gente está buscando satisfação de desejo o tempo inteiro. E agora eu quero falar sobre a topografia do afeto. Ou seja, a topografia é o lugar onde ele se encontra. Ele não está no coração. O afeto está no nosso cérebro. E falar dessa forma assim sobre topografia pode ser complicado. Então eu te pergunto, quer que eu desenhe? Eu vou desenhar. Para o miolo do cérebro, entender que nessa parte central aqui, né? Então quando eu falo central, eu estou falando aqui, inclusive vou fazer um cérebro sendo visto aqui por cima, né? Quando eu falo que isso aqui está no miolo, é porque realmente está no miolo. Esse aqui é o sistema límbico. E aqui dentro tem algumas coisas como o hipotálamo e a amígdala. A amígdala ela é uma anteninha de emoções primárias. Bem aqui na frente, olhando aqui assim, ó, bem aqui na frente,
E o nome dessa região é CPF. CPF vai ficar fácil. Quando a gente falar sobre ele, a gente fala sobre CPF, beleza? Que aí vai ficar essa história mais simplificada. E o CPF, ele é o quê? Eu inventei isso aqui agora e ele significa córtex, que é essa camada mais externa do cérebro, mais para fora do cérebro. Lembra? Aqui é o miolo, então essa parte que está mais para fora são os córtex. São vários. Esse CPF, córtex pré-frontal, ele tá aqui na frente. Aqui, ó. Essa parte aqui é responsável pelos sentimentos. Essa parte aqui é uma das partes que se desenvolve mais cedo no ser humano, desde feto lá, e depois as outras vão se desenvolvendo conforme a gente vai envelhecendo, até que a gente se torne adulto. Um adolescente, por exemplo, leva tempo, mais tempo, para poder desenvolver isso aí. Ele só consolida o desenvolvimento do córtex pré-frontal lá com seus 20 e poucos anos. Então, esse aqui é o sistema límbico, onde está essa relação com as nossas emoções. Então, eu vou colocar aqui simbolizado pelo coração, porque a gente fala muito sobre emoções boas aqui, mas afeto, vou voltar a dizer, afeto não é apenas coisa boa. Então, bota isso na tua cabeça. São emoções primárias. Medo, raiva também, alegria, aversão, amor, tudo isso aí tá lá. E o córtex pré-frontal, ele faz o julgamento. Qual é o trampo desse cara? Esse cara aqui, ele tá muito mais para organizar os nossos processos cognitivos e ajudar a gente a tomar decisões. Então aqui a gente toma decisão. Vamos lá. Decisão. Rafa, pô, eu tô entendendo. Beleza, então aqui é emoção. E no CPF é a decisão. É bem por aí. E aí agora vem um desafio muito grande da gente entender. Por mais profundo que este cara esteja, este cara é acionado primeiro. Então, nossas emoções são acionadas aqui. E como funciona isso? Isso entra aqui através dos nossos sentidos. Então a gente tem essa sensação que vem do estímulo, o estímulo externo, ele entra na gente e a gente percebe alguma coisa. Se alguém grita nosso nome, a gente aguça aqui a nossa audição, a gente olha, entende, pum, e a gente tem algo, recebe esse estímulo. Quando eu olho, eu vejo uma pessoa que eu não gosto e não queria encontrar na rua, eu vou lá no meu sistema, lá na minha emoção, que é essa primeira percepção, e aí eu faço, putz, cara, encontrei Jorge, não queria encontrar Jorge, meu irmão. Quando às vezes você não consegue nem mesmo, né, demonstrar isso. E aí você traz aqui essa primeira emoção, você traz essa emoção, aí você, leva lá pra dentro. Bateu aqui dentro. Algo aqui, ó, jogo lá no meu córtex pré-frontal. Isso é tudo muito rápido. Por isso que a gente se confunde achando que a gente pensa e depois sente, e a gente vive numa sociedade de racionalização. Então faz a gente acreditar, né, que nós somos seres pensantes, mas não, nós somos seres emocionantes, emocionados. E a gente vai fazer isso aí, vai bater lá no nosso senso crítico, no nosso CPF, na nossa decisão. E aí eu olho pra ele, e aí, cara, beleza? Às vezes, sem conseguir demonstrar, né, que não tá, e aí dependendo de como é que ele encontra, e aí, cara, beleza, aperta a mão, abraça e tal. E vamos dizer que Jorge tá num momento legal ali naquele dia, e aí ele tá, e você tá melhor com ele, você tá legal também e tal, e aí você, opa, e aí o papo pode ser bom. Tá entendendo que existe uma decisão aí na história? Então, a gente decidiu. Compreenderam como é que funciona isso? Isso aí funciona quando você leva uma fechada de um carro no trânsito. Acontece comigo constantemente. Todos os dias eu tô andando, inclusive, pelas ciclovias e ciclofaixas aqui do Recife, com a minha bicicleta, e eu tô andando, e aí vem os caras de moto entrando na ciclofaixa para cortar caminho no trânsito, e eles entram, eles vão até pertinho de mim, e eles desviam em cima de mim, e aquilo me dá uma raiva imensa. Mas todo dia eu, com o meu pensamento estoico, e agora eu vou dar esse exemplo para vocês, eu penso, isto aí é um idiota que sabe que não deveria fazer isso, que não está sendo ético. Ética é o quê?
É fazer o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. É fazer o certo porque o certo é o meu dever. Não é fazer errado pela conveniência do que eu quero. Naquele momento está sendo conveniente para ele entrar no lugar que ele não deveria. Tal como eles sobem na calçada, andam na contramão e fazem uma série de coisas. Não é certo. Isso pode trazer um grande problema porque ele está infringindo uma norma. Não vou me adentrar muito nisso, mas está começando a entender como é que funciona a história. Isso acontece sucessivas vezes, isso acontece muitas vezes no mesmo dia, e isso vai às vezes minando a minha capacidade. E a minha amígdala fica aqui, ó, aguçada, ao ponto de que algumas vezes eu não me controlo, e por mais que eu pense no estoicismo, eu passo por os caras e falo, porra, meu irmão, tal, e xingo. Xingo mãe, e aí xingo ele e tal, e reclamo, porque eu me acho no direito de fazê-lo. Mas, e aí eu faço o que é errado também, pelo ponto de vista do estoico. Porque o estoico pensa, se o idiota faz uma idiotice, ele é um idiota. E eu não preciso me preocupar com a idiotice de um idiota. Entenderam como é que funciona essa história aqui? Essa é a topografia do afeto. Então, é um lugar onde acontece isso. Tá entendendo como é que a emoção ela pode alterar todos os processos, a questão emocional, e se a gente não souber equilibrar como isso acontece, a gente pode se lascar. A gente pode trocar o pé pela mão, a gente pode fazer alguma coisa errada que vai trazer consequências que não são boas, nem para mim, nem para o outro, nem para o nosso entorno. Então tá cheio de situações aí na nossa vida que acontece isso, e vocês devem viver isso o tempo inteiro, porque a gente está sendo desafiado o tempo inteiro. E aí, eu já entrei no cara mais importante desses argumentos todos aqui, que é o afeto. Estoicismo é afeto. Tem muito a ver com isso. E aí vocês conseguem compreender como eu estou mostrando essa história para vocês. Existe um lugar no cérebro onde isso acontece, mas existe uma memória daquilo que para mim é valioso. Existe um comportamento previsto numa ordem, uma ética atemporal. Existem coisas que não mudam. O certo é o certo há muito tempo. O certo precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso é muito importante para os estoicos. Então você compreendeu aí a cognição do processo, esse processo de aprendizagem, esse processo de memorização. Eu sei o que é. Eu sei quem eu sou, inclusive. Isso é muito importante. Porque muitas vezes que eu sou confrontado com situações que me colocam em situação de raiva, de perigo, de medo e tal, eu sei quem eu sou. Então, é nesse momento aí aonde a gente gera consciência, equilíbrio. Então, a gente agora vai falar sobre equilíbrio de forças. Ódio, amor são energias. São energias de oposição. E aí, o que a gente faz com elas? A gente precisa equilibrá-las. Equilibrar é um processo de equilibração, vamos dizer, de uma aprendizagem, de uma experiência. Esse processo de equilibração, esse equilíbrio, ele gera exatamente o quê? Consciência. Por que que nós, seres humanos, somos diferenciados dos outros animais? Todos nós temos ânima, todos nós temos alma. Alma, ânima, é o que dá o nome de animal. Então a gente é um animal, tal como todos os outros. Só que eles não têm córtex pré-frontal desenvolvido. Esse cara. O cara da tomada de decisão. Se um gato sente medo, ou ele te arranha, ou ele foge. Se um cachorro sente medo, ele late, ou ele te morde. Então é isso que acontece. Eles não têm córtex pré-frontal desenvolvido como a gente tem. Então, por a gente ter isso, a responsabilidade da gente acontece o quê? Cresce. Responsabilidade. Então, a nossa consciência é o produto desse trabalho entre razão e emoção. Tá entendendo aí como é que funciona a cabeça do estoico? Então, por que são vistos como frios, excessivamente racionais, uns robôs que não têm emoções? Não, o cara sabe quem ele é, entende isso. Tu sabe quem tu é? É a pergunta que eu te faço. Essa é a minha reflexão agora, a minha provocação para você. Você sabe quem você é? Você sabe o que você julga certo? O que é o teu código ético pessoal? O que é que você faz com isso que você sabe? Quem é você para as pessoas que estão próximas? Quem é você no teu entorno? O que você faz? Eu tenho uma responsabilidade imensa sobre quem eu sou. Então, por eu ter esse vínculo afetivo comigo mesmo,
por amor próprio e por uma posição de vida, eu não me permito fazer aquilo que eu julgo errado. Isso aí para o estoico é o seguinte: o cara, mesmo sozinho, ele não faz a coisa errada. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Se o certo precisa ser feito, eu vou fazê-lo. Então, um exemplo, e que isso denota uma certa disciplina, e eu estava conversando isso com um grande amigo meu nesses últimos dias, e eu disse para ele, cara, quando você viaja, você sabe o que é certo ser feito. Você já conhece alguns movimentos, ele faz crossfit. E eu disse para ele, você já conhece os movimentos, e muitos movimentos não precisam de equipamento, não precisam de espaço. Então, se você viaja, cara, foi pra praia, você pode fazer na praia. Você pode dar um trotezinho, uma corrida. Você pode fazer alguns exercícios ali de calistenia. Exercícios que estão inseridos dentro da prática do CrossFit. Então você tem o dever de fazer, cara. Se você vai ficar 1 semana, 2 semanas ou 3 semanas viajando, isso não é uma justificativa para você ficar se alcoolizando o tempo inteiro, comendo mal e não treinando. Então o que a gente faz? Diminui um pouco no álcool, bebe mais água, se alimenta melhor e treina. Então um grande desafio é esse. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, Marco Aurélio, nas suas meditações aqui nesse livro aqui, tem passagens aqui que contam a história de que ele, apesar de ser o imperador romano, em alguns momentos ele estava fora de guerra, ele não estava em luta, e aqui nesse livro conta que independente disso, em alguns momentos ele descia da sua cama confortável, esticava uma cama no chão, como se ele estivesse em campanha de batalha, e ele dormia no chão. E ele fazia isso para ele se lembrar da guerra. Cara, os caras eram bruto, os caras eram casca grossa, os caras, como a gente fala aqui no Nordeste, os caras eram rochedo. Então, cara, isso é muito louco. Para pensar nisso. E isso eu posso trazer esse cruzamento dessa informação aqui para te ajudar a colocar em prática isso. Analisando, cara, às vezes eu estou viajando e quando eu estou viajando eu acho que eu posso fazer qualquer coisa. Eu estou debruçado sobre meus desejos e aí eu faço aquilo. E se eu estou debruçado sobre os meus desejos, toda vez que eu me coloco numa situação de fazer a coisa certa, de ter uma posição mais virtuosa, eu não consigo, porque eu estou envolvida no meu vício. E aí eu tenho uma dissonância cognitiva. E aí toda vez que eu leio o Marco Aurélio, ou então eu leio Gandhi, ou então eu leio Epíteto, toda vez que eu leio os caras, eu falo, putz, meu irmão, não dá pra botar isso em prática, meu irmão. Pô, não dá mesmo, pô, como é que eu vou fazer isso? Então entende que a gente tá rolando aí uma coisa de um sentimento misturado com pensamento e tal, que interfere na tua forma de fazer a coisa, que é exatamente isso. E como eu vou botar isso no dia a dia? É agora que a gente chega no dia a dia. É muito importante a gente entender uma coisa que tem a ver com esse cara aqui, com o cérebro, tem a ver com racionalidade, tem a ver com emotividade, que é o seguinte: quando a gente é exposto a uma situação que movimenta nossas emoções, o movimentar das emoções no cérebro, ele consome muita energia. A energia humana está relacionada com o oxigênio e com uma série de outras coisas da natureza, mas o oxigênio é muito importante, porque quando o teu organismo ele demanda energia, ele parece que some teu oxigênio. Então abre um buraco de oxigênio no nosso cérebro. E aí o que acontece? Cara, já deve ter acontecido contigo. Tu ter visto uma situação onde uma pessoa se emocionou muito, aconteceu alguma coisa que mexeu, abalou ela ali, desestabilizou ela, desorganizou ela, como a gente fala em psicologia. Desorganizou, a pessoa chorou, se abalou, o organismo dela começou a trabalhar na fisiologia, ela se alterou toda, tá tremendo, tá nervosa. E aí alguém chega, alguém que tá manobrando a sabedoria ali, com muita coragem, a pessoa chega e bota a mão assim em você, olha no teu olho e diz: calma, respira. Não tem isso? Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo, eu já fiz pros outros, já fizeram pra mim. Então, respira. Cara, isso é muito interessante, porque isso é uma prática estoica, é uma prática que está desde as nossas coisas mais complexas, as coisas mais básicas, e respirar, absorver o oxigênio, isso aí é básico. Por quê? Quando acontece esse buraco ali de demanda de oxigênio no nosso cérebro, quando você respira, você está colocando oxigênio no cérebro.
E aí você percebe que a pessoa só dela... Eu aqui agora mesmo, eu tô todo alterado, falando com muita energia. E aí eu tô aqui, ó, tô falando com tanta energia que eu cheguei a ficar arrepiado. E aí eu tô aqui, ó. Fazendo isso sem corte, inclusive, para eu voltar aqui pro prumo. Eu tô muito empolgado. Isso acontece. E eu adoro. Me emociona, eu choro, falando. Então, voltei. E agora eu vou falar, vou aproveitar e vou falar, né? Primeiro, era aquilo, só o fato de respirar, você às vezes já consegue gerar mais consciência. Só de respirar, a pessoa ela já entra no prumo. E aí ela já fica equilibradinha, já está pronta para continuar. Isso aconteceu aqui agora. Então você vê, isso acontece. O nosso organismo ele movimenta e a gente precisa trazer ele de volta. E agora vou falar sobre temperança, que é exatamente esse movimento de equilíbrio. E aí a gente recebe o estímulo. O que faz com ele? Analisa. O que isso mexeu em mim? O que eu devo fazer com isso? Respirei. Vou colocar em prática. Deixa eu pensar, deixa eu processar isso. Se você tiver sido colocado, inclusive, isso é uma técnica muito interessante, se te colocarem numa situação constrangedora, que vai mexer um pouco com a tua emoção, e tu não sabe a decisão a ser tomada imediatamente, e aí se você tiver a oportunidade, você pede um tempo para pensar. Então, isso é bom. Então você pega, calma, deixa eu pensar isso melhor. Vou pensar para poder te responder isso melhor e tal. Então isso é um processo, que é um processo de autocuidado, inclusive. E utilizando mais uma vez as virtudes cardeais, a gente entra na coragem, essa ação do coração. Então a gente precisa ter, a gente sabe quem a gente gente tem valores, virtudes, então a gente sabe o que é ético, o que é meu dever ser feito e tudo mais, então eu tenho que ter certeza, força de agir, potência de afeto, que é exatamente a ação do coração. Coragem para fazer, tomar decisões, inclusive, que às vezes nos provocam medo. Estar aqui, inclusive, me provocou medo por muito tempo. Mas eu sei o que eu quero fazer. Eu sei o que eu tenho para oferecer. Então, mesmo vulnerável, mesmo com medo, eu venho com coragem fazer isso aqui. Isso para mim é muito importante. Então, eu venho aqui, supero a mim mesmo, movido por emoção, por razão, por certeza e venho fazer. E justiça, para finalizar esse processo, utilizando mais uma vez de forma hierárquica as virtudes cardeais, a gente chega na justiça. E a justiça ela é muito boa para a gente tomar algumas decisões muito importantes na nossa vida. Tem coisa que a gente tem medo, tem coisa que a gente não sabe se deve fazer, e tem coisas que movimentam na gente sentimentos conflituosos ou então prazeres demais, e a gente tem que analisar que a justiça ela é as devidas coisas nos seus devidos lugares. Se você está sendo ético, se você está sendo prudente, se você está agindo com coragem, você vai alcançar a justiça. Isso é uma coisa que os estoicos falam muito. Se você seguiu o processo fazendo da melhor forma, você vai obter justiça. A justiça, independente de ser bom para você, isso é muito importante, ela é a devida coisa no seu devido lugar. Então, analise isso. Justiça não é aquilo que você quer, é aquilo que aconteceu da forma que deveria acontecer. E isso aí implica em você, e aí você consegue conectar isso tudo com um pensamento muito estoico, que é no final das coisas, quando elas acontecem, é você analisar e falar assim, as coisas que têm que acontecer, acontecem independente da minha vontade. Eu não posso mudar as coisas que acontecem. Eu posso mudar a minha forma de perceber e interpretar essas coisas. Então a justiça tem muito a ver com isso dentro da filosofia estoica. E mais uma vez trazendo um exemplo, eu gosto muito de exemplos porque eles conseguem mostrar pra gente como a gente aplicar isso no dia a dia. Eu tô na minha vida profissional, tô trabalhando, tô realizando um projeto. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu gosto de fazer as coisas certinhas, então eu sempre tive um desafio muito grande em receber crítica. E aí toda vez que eu recebia uma crítica, eu já demonstrava um incômodo, tentava argumentar, tentava me posicionar ali, mas eu fui com o tempo, a experiência, e aí vem a maturidade, essa memória de ação,
vem essas coisas todas e até propriamente um trabalho de afeto mesmo, de entender que aquilo ali não fala sobre mim, às vezes fala sobre o outro, às vezes aquela crítica não necessariamente tem muito fundamento, mas aí você pode entender como que você vai trabalhando aquela história. E aí, numa situação de trabalho, você pode estar realizando alguma coisa e aí você recebeu uma crítica do teu líder. E aquela crítica ali, se você se bloquear emocionalmente para ela vai ter pouca utilidade. Mas se você se abrir a entender aquilo ali como uma oportunidade para você evoluir, melhorar, se desafiar e aprender com aquilo para numa próxima situação você já não errar e já poder fazer melhor, aquilo ali vai acabar funcionando como uma aprendizagem que você vai levar para a sua vida e vai te ajudar a gerar melhores resultados na frente. É quando você transforma um sentimento em um resultado. E agora, para finalizar, já que falei tanto sobre ética e virtude, eu quero trazer uma reflexão que é minha, provoco em você. É uma reflexão que eu falo constantemente, tem muito a ver com essa minha paixão pelo estoicismo, pela filosofia de modo geral, e ela é a seguinte: não espere coisa boa de gente ruim. Quem faz coisa boa é gente boa. Não tem fundamento isso? Isso aí não poderia ser uma frase estoica? Provavelmente, inclusive, nesses livros todos que eu mostrei para você, na filosofia estoica, tem essa frase em algum momento escrita de uma outra forma, aonde os estoicos garantem que você vai ter bons resultados a partir da pessoa boa, excelente, virtuosa que você é. Então, deixo essa provocação para você e agora eu vou trazer uma reflexão de Marco Aurélio que fala o seguinte: não se preocupe com o futuro. Utilize as mesmas armas do presente para você vencer o futuro. Eu gosto muito dela porque ela é muito simples em te dizer essa questão da justiça, de que aquilo vai acontecer no futuro de um jeito ou de outro e a sua forma de interpretar é que vai fazer toda a diferença. Utilizando as armas da ética atemporal que vem aí há milênios suportando a humanidade e ajudando a gente a evoluir. Estoicismo é sobre afeto e ajuda a gente a evoluir bastante. Espero muito que você tenha gostado. Eu amei estar aqui. Se você curte estoicismo, ou então psicologia, desenvolvimento humano e essas coisas todas que de algum jeito ou de outro eu trouxe por aqui, não esquece de dar o teu joinha e se inscreve. E se você puder e você gostou, espalha para tua galera, porque isso aqui são reflexões muito importantes e pode ajudar muita gente a transformar sentimento em resultado. Esse aqui é o Tudo Sobre Afeto. Muito grato por você estar aqui comigo.